pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa saia do tamanho midi que a gente vai confeccionar utilizando o fio cordonê da Círculo. É a primeira peça com esse fio aqui no canal e a lista de material você acompanha aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros modelos de saias que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist de saias. Estou esperando vocês no meu Instagram, @eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, antes de eu iniciar, eu trouxe aqui a ilustração, uma ilustraçãozinha bem mal feita, mas é só para vocês entenderem, da nossa saia, tá bom? Como vocês podem ver, a nossa saia, ela vai ter retalhos. O que é que eu chamo de retalhos? Essas partes aqui, tá? Separadas por um entre-meio, ok? Como será feita essas partes, esses retalhos? A primeira parte, ela vai ser uma parte mais justa, tá? No quadril. A segunda parte, um pouco mais folgada que a primeira. E a terceira parte, um pouco mais folgada que a segunda. Quanto mais folgada, você que vai decidir, tá bom? Você vai decidir quanto mais folgada essas partes serão. Eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo de que forma fazer isso, caso vocês queiram mais folgada, caso vocês queiram mais justa no corpo, tá bom? A minha sugestão, é apenas uma sugestão, a minha sugestão para fazer como comprimento de cada parte é a seguinte. A primeira parte, ela vai ter a altura do quadril, mas essa é a minha sugestão, tá bom? Se você quiser fazer a primeira parte mais baixa ou mais alta, é uma escolha de vocês. Ok, pessoal? Ok. A segunda fatia, a minha sugestão é vocês fazerem até vocês alcançarem mais ou menos 4 dedinhos aqui do joelho, tá? 4 dedinhos antes do joelho. E a terceira e última parte, como a intenção é uma saia midi, então a terceira parte vai até mais ou menos ali, centro da panturrilha, tá bom? Mas se vocês quiserem, de repente, fazer uma saia longa também, é só seguir adiante, ok? Simples então, vamos assim. Começar. Pessoal, eu escolhi fazer essa peça com 2 cabos do fio cordonê ao mesmo tempo, tá bom? Porém, se você quiser fazer com apenas um cabo, fique à vontade, ou de repente fazer com mais de 2. Por quê? Porque a nossa peça é feita por medidas, então nada vai mudar, tá? Nada vai mudar na receita. Você pode fazer com 1, com 2, com 3, com quantos cabos você quiser. O que vai mudar é o aspecto da peça. Se você usa um cabo, a peça fica mais fininha, mais delicada, mais leve, porém o trabalho mais demorado. Se você usa 2, a peça ganha um pouquinho mais de peso, porém flui mais rápido, tá bom? Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de circunferência do quadril para os tamanhos P, MG e GG. Vocês podem seguir aí as minhas medidas que eu estou dando como referência, ou vocês podem tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Essa segunda opção, como eu sempre digo aqui, é sempre a melhor, porque isso diminui a possibilidade de erros, tá bom? Depois que você souber a medida da circunferência que você vai trabalhar, você vai iniciar o seu cordão de correntes. Esse cordão de correntes, ele precisa ser múltiplo de 16, ou seja, você vai fazer 16 correntes, mais 16 correntes, mais 16 correntes, até você alcançar a medida que você precisa. Depois que você alcançar a medida que você precisa do seu cordão, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos agora para a nossa primeira carreira. Vou fazer aqui uma correntinha para subir e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos livres da base e no quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo. Isso vai formar uma alcinha. Essa primeira carreira vai ser uma carreira só de alças. Vou fazer novamente 5 correntes. Pular 3 pontos livres da base, no quarto ponto, um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo essa alcinha até o fim da carreira. Bem, aqui eu já estou chegando no finalzinho da carreira. Já dei a volta só com alças. E eu quero que vocês prestem atenção
como a gente encerra a primeira carreira, tá bom? Aqui está faltando uma alça para a gente encerrar de vez. Para fazer essa alça, eu vou fazer alguma modificaçãozinha. Vou fazer aqui apenas 2 correntes e vou substituir as outras 3 por um ponto alto, que eu vou fazer bem no ponto baixo que eu iniciei essa carreira. Fazendo isso, eu já deixo a agulha no topo da alça, que é onde eu vou começar a próxima carreira. Para que vocês não se percam, eu sugiro que vocês coloquem um marcador nessa carreirinha aqui, tá bom? Aí vocês vão entender por quê quando a gente estiver chegando no final dela. Agora, a gente vai para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente já começa a fazer as pétalas, as florzinhas. Eu venho dentro dessa primeira alça e vou fazer 2 pontos altos. Lembrando que esse ponto alto que eu fiz aqui para encerrar a alça não conta com a pétala, tá bom? Ele faz parte da alça, não faz parte da pétala. Depois de fazer 2 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo na mesma alça. Assim, eu faço a primeira pétala da primeira florzinha. Vou subir fazendo 3 correntes e dentro da mesma alça, mais 2 pontos altos. Faço novamente 3 correntes e dentro da alça, um ponto baixíssimo, formando assim a segunda pétala. 3 correntes, dentro da mesma alça, 2 pontos altos. Venho para a próxima alça e faço um ponto baixo, formando assim a nossa florzinha com 3 pétalas, tá bom? Depois de fazer uma florzinha, eu faço 2 alças. Então, eu venho aqui com 5 correntes. Passo para a alça seguinte e faço um ponto baixo. Repito 5 correntes. Passo para a alça seguinte, outro ponto baixo. Agora, eu vou repetir a pétala e as 2 alças. E eu vou fazendo isso aqui até o fim. Vou fazer a pétala mais uma vez para não restar dúvidas. Vou para a próxima alça e vou fazer 2 pontos altos. 3 correntes. Um ponto baixíssimo na mesma alça. 3 correntes. 2 pontos altos na mesma alça. 3 correntes. Um ponto baixíssimo na mesma alça. 3 correntes, 2 pontos altos na mesma alça, e um ponto baixo na alça seguinte. Assim, a gente tem mais uma florzinha. Agora, a gente segue fazendo 2 alças, e depois dessas 2 alças, a gente repete tudo de novo. Vamos lá até o fim da carreira. Estamos aqui novamente, chegando aqui no fim da carreira. Fiz aqui a florzinha, fiz uma alça, falta a segunda alça. Mais uma vez, aqui no final da segunda carreira, eu vou encerrar fazendo 2 correntes e um ponto alto que eu vou colocar no ponto onde está o marcador. Eu coloquei esse marcador aqui para não correr risco de você passar direto e não lembrar que esse ponto alto aqui está fechando a carreira anterior, tá bom? Essa terceira carreira é, mais uma vez, uma carreira só de alças. Então, daqui, de onde eu estou, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Para eu não perder a carreira novamente, caso você se sinta inseguro, para você não perder a carreira, você vem aqui novamente nesse ponto alto que você fez e coloca o marcador. E a primeira alça, você vai fechar na pétala central, tá bom? Você vem aqui nesse espaço entre as 3 correntes para subir e os 2 pontos altos e faz um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você vem nesse espaço entre os 2 pontos altos e as 3 correntes aqui, da mesma pétala, tá? E faz outro ponto baixo, formando assim uma alcinha sobre ela. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vai direto para a próxima alça e faz um ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5. Vai para a próxima alça e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a florzinha, eu venho para a segunda pétala, sempre na segunda pétala. Nesse primeiro espaço, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último espaço da mesma pétala, outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou diretamente para a alça e faço um ponto baixo. E eu sigo dessa forma a nossa terceira carreira até o fim dela. Chegamos aqui no final da terceira carreira e eu quero que vocês prestem atenção que na nossa terceira carreira a gente vai encerrar de uma maneira diferente do que a gente encerrou a primeira e a segunda, tá? Na terceira carreira a gente faz 5 correntes e um ponto baixíssimo no ponto onde a gente colocou o marcador, tá bom? Vou tirar esse marcador daqui. E antes de começar a quarta carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar mais ou menos na metade da primeira alça, tá? Então, eu venho aqui na primeira correntinha da primeira alça, faço um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha da segunda alça, faço um ponto baixíssimo. E agora, sobre a terceira correntinha, eu faço um ponto baixo, que já é o primeiro ponto da quarta carreira. Vou voltar aqui com o marcador. E agora, pessoal, a nossa quarta carreira é mais uma vez a carreira de florzinha. Porém, dessa vez, a gente vai iniciar com as 2 alças e só depois das 2 alças é que a gente vai fazer a florzinha. Então, eu faço aqui 5 correntes, vou para o próximo espaço e faço um ponto baixo. 5 correntes, vou para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Depois de 2 alças, aí sim eu faço novamente a florzinha. E dessa forma, essa florzinha da segunda carreira de flor vai ficar entre as florzinhas da primeira carreira de flor. 2 pontos altos, vou fazer um pouquinho mais rápido, porque você já deve ter entendido como é que faz a florzinha. 3 correntes para subir, 2 pontos altos. 3 correntes para descer, um ponto baixíssimo. Logo em seguida, a última pétala com 3 correntes para subir, 2 pontos altos. E um ponto baixíssimo na alça seguinte. Agora, eu repito tudo de novo. 2 alças, a florzinha. 2 alças, a florzinha. Até o fim da carreira. Vamos lá. Estamos chegando aqui no final da quarta carreira. E como vocês podem ver, a quarta carreira, ela termina com a florzinha. Eu fiz aqui a última pétala, o último ponto alto da última pétala. E vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira bem no ponto onde está o marcador. E assim eu encerro a quarta carreira. Para começar a próxima carreira, eu vou mais uma vez caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar no centro da primeira alça da carreira de baixo. Pronto, faço o ponto baixo e esse aqui já é o primeiro ponto da nossa quinta carreira. Só que aí tem um detalhe, pessoal, que é bem importante. Aqui, como vocês podem ver, o nosso padrão e o que vocês poderiam aprender sobre esse padrão já foi ensinado. E agora, o que você vai fazer é repetir as carreiras que você já aprendeu. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira, repetindo elas o tempo inteiro. A quinta carreira já é repetição da primeira, aí depois repete a segunda, a terceira, a quarta, aí volta a repetir tudo de novo, primeira, segunda, terceira e quarta, até você alcançar a medida que você precisa. Eu vou fazer só mais essa carreira para vocês entenderem como ela é exatamente igual à primeira, tá bom? Então, eu venho aqui fazer as alças. E é uma carreirinha só de alça, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a florzinha, lembrando, quando eu saio da última alça antes da flor, que eu vou fazer uma alça sobre ele, eu já vou direto
para a pétala do meio, onde eu faço um ponto baixo no primeiro espaço, faço 5 correntes e faço um ponto baixo no último espaço da mesma pétala. Aí, eu saio direto para a alça anterior e sigo até o fim da carreira, tá bom? Essa aqui é a nossa quinta carreira, que já é a repetição da primeira, tá? Vamos até o finalzinho dela. Chegamos aqui no fim da nossa quinta carreira. Aqui falta apenas uma alça para a gente encerrar ela de vez. E como eu disse, a quinta carreira é repetição da primeira. E a gente precisa encerrar da mesma maneira que a gente encerrou a primeira. E na primeira carreira, a gente encerrou a última alça fazendo 2 correntes e substituindo as outras 3 por um ponto alto, que a gente vai fazer no ponto baixo. E assim a gente encerra a primeira carreira. Tiro o marcador daqui, aliás, a quinta carreira, que é a repetição da primeira, desculpa. Tiro o marcador daqui, coloco aqui no topo do ponto, e aqui eu já começo a sexta carreira, que é a repetição da segunda. Você deve lembrar que a segunda carreira a gente já começou fazendo a florzinha. E é isso aqui, pessoal. Não tem erro, é só repetir o que a gente já fez. Mas, Bia, eu não decorei, eu não sei o que que faz. Volta o vídeo. Volta o vídeo até o início e faz tudo de novo assistindo, tá bom? Assistindo o que a gente já fez, ok? Até que você decore e consiga fazer sozinho. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazendo isso aqui, carreira por carreira, até que você encontre a medida que você precisa para a primeira fatia da sua peça, tá bom? Para o primeiro recorte da sua saia, tá bom? Então, quando você atingir a medida que você precisa, a gente volta para dar continuidade, lembrando de deixar como última carreira trabalhada uma carreira só de alças, tá bom? Para que a gente facilite a continuidade do nosso trabalho. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só. Então, aqui tá o meu trabalho feito com o fio proposto nessa videoaula, que foi o fio cordonê da Círculo. Olhem só como eu estou fazendo com 2 cabos do fio cordonê. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando o nosso pontinho, tá? O pontinho escolhido pro trabalho. É um pontinho simples e rápido de fazer, que eu já fiz uma peça aqui com ele, tá? E ele é um pontinho que dá um efeito bem legal à peça. Bem, como eu conversei com vocês no começo desse vídeo, a proposta da nossa peça é uma saia com 3 retalhos, tá? E o primeiro retalho, eu sugeri que tivesse o tamanho da altura do quadril. Para saber se você já alcançou o comprimento que você precisa, o comprimento que você anotou lá no comecinho do vídeo, eu sugiro o seguinte: coloque o seu trabalho sobre a mesa. Esse pontinho aqui, ele é um pontinho rede, que tem um detalhezinho aqui em formato de flor. Esse pontinho rede, ele tende a ficar encolhidinho quando ele tá assim, em repouso. Porém, quando a gente veste, principalmente quando é uma peça pesada, uma peça longa que vai pesar, ele tende a esticar no corpo. Portanto, quando você for medir para saber se você já alcançou a medida que você precisa, você alongue sobre a mesa. Olhem só, eu seguro aqui na primeira carreirinha que eu fiz e alongo aqui em cima. Olha só o tanto que ele aumentou de diferença da parte de baixo que eu não mexi. Olhem só. E aí, na hora de medir, você mede com ele alongado, para que assim você tenha a medida mais real do que realmente vai ficar quando você vestir a peça, tá bom? Porque se você medir encolhido, quando você vestir a peça, ela vai alongar e vai ficar bem maior do que o que você realmente quer, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Nesse momento, eu alcancei a medida que eu quero para o meu primeiro recorte. E a última carreira que eu fiz foi a carreira só de alças, tá? Não interessa se é a repetição da segunda ou repetição da quarta carreira. Só precisa ser a carreira só de alças. Então, se você alcançou a medida para o seu primeiro recorte, mas está numa carreira com florzinha, você faz mais uma carreira de alças, que ela é importante que você pare nela, tá bom? E aí, depois que você fizer a sua carreira só de alças, a gente vai começar a fazer o entremeio da peça, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador que eu coloquei para segurar o fio. Aqui, eu encerrei a nossa alcinha com 5 correntes, tá? Mesmo que você esteja numa carreira em que você encerra com 2 correntes e um ponto alto, você pode aí fazer as 5 correntes para encerrar, tá bom? Para você ter o que a gente realmente precisa aqui. Aí, eu vou passar para a próxima alça
vou fazer apenas um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha da primeira alça, apenas nela, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E dentro dessa primeira alça, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou passar para a próxima alça e vou repetir 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou passar para a próxima alça e 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E vou fazer isso em todas as alças que a gente tem em volta dessa última carreira, ok? Em todas as alças. Quando eu chegar no final, a gente volta. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz os 4 pontos baixos sobre a última alça. Agora, eu vou encerrar a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da primeira alça. Vamos agora para a segunda carreira do nosso entre-meio. 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto. Vou para o próximo ponto baixo, vou fazer outro ponto alto. Vou para o próximo ponto baixo, vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim um bloquinho de 3 pontos altos. Eu quero que vocês peguem um marcador e vocês coloquem esse marcador na terceira corrente, contando de baixo para cima, das 3 que você fez para subir a carreira. Agora, você vai laçar a agulha no fio, vai passar aqui por baixo do marcador, olhem só, vocês podem até segurar o marcador, tá bom? Para que a agulha não saia do lugar. E vão laçar o fio que vem do novelo, dessa forma, e vão puxar lá pra frente, assim, olhem só. Vocês vão repetir isso mais uma vez. Laça aqui em cima os 2 fios, passa por baixo do marcador, laça o fio que vem do novelo e leva lá pra frente novamente, tá? Sempre segurando aqui com cuidado para as laçadas não escapulirem, tá bom? Vou repetir pela terceira e última vez. Laço aqui em cima, passo aqui por baixo do marcador, laço o fio e levo lá pra frente. Agora, eu vou laçar de novo e vou passar por dentro de todas essas laçadas de uma vez. Dessa forma. Fazendo isso com o marcador, não corre risco das laçadinhas escapulirem do bloco. E você vai deixar esse marcador aqui até você dar a volta no seu trabalho, tá bom? Então, agora, você vai pular um ponto baixo da base e no segundo ponto baixo, você vai fazer a mesma coisa. Faz o primeiro ponto alto, no ponto baixo seguinte, o segundo ponto alto, no ponto baixo seguinte, o terceiro ponto alto. A partir de agora, você não precisa mais do marcador, porque o espaço aqui já tá preso. Então, você vai só fazendo as laçadinhas. 1, 2, 3. Puxa tudo de uma vez, e depois de puxar tudo de uma vez, você pula o primeiro ponto da base, e no segundo você repete. 1, 2, 3 pontos altos. Logo em seguida, 1, 2, 3 laçadas. E você dá continuidade fazendo isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Olhem só como vem ficando o nosso entremeio. Fiz aqui os últimos 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer as 3 laçadas em volta deles. 1, 2, 3. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo no mesmo ponto onde está o marcador. Eu sugiro você tentar fazer esse ponto baixíssimo sem tirar o marcador, tá bom? Talvez fique um pouquinho ruim de você colocar a agulha, mas é a melhor opção para realmente não correr risco do ponto se desfazer. Já viu se desfazer agora que você tá para encerrar a carreira? Pronto, fechei o meu. Agora, eu tiro o marcador e tá tudo certo, ok? Agora, a gente passa para nossa próxima carreira.
Bem, pessoal, então agora a gente vai fazer a última carreira do nosso entremeio. E essa última carreira vai ser uma carreira só de pontos baixos e ela também vai ser a base para o nosso segundo recorte, para a repetição aqui desse ponto. Vocês devem lembrar que quando eu mostrei a ilustração para vocês da nossa saia, eu falei que o segundo recorte seria maior que o primeiro, mais largo, mais soltinho. Ou seja, a gente vai precisar fazer nessa carreira agora os aumentos necessários para que a gente tenha um segundo recorte maior que o primeiro. Quanto de aumento eu vou fazer? Eu vou fazer de aumento 2 motivos. Mas, Bia, o que são esses motivos? Olhem para cá para que vocês entendam. Quando eu digo um motivo, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Uma florzinha e 2 alças. Aqui eu tenho um motivo. A partir da segunda florzinha já é uma repetição, tá? Então, aqui eu tenho um motivo. Aqui, na segunda florzinha, mais 2 alças, eu tenho outro motivo e assim vai. Para ter um motivo, eu preciso aumentar 16 pontos, tá bom? Para ter um motivo, eu preciso aumentar 16 pontos. Eu vou aumentar 2 motivos. Então, eu vou aumentar uma florzinha, 2 alças, uma florzinha, 2 alças. Aqui eu preciso de 32 pontos, 16, 16, ok? E como a gente vai fazer esses aumentos? Olhem só, para cada bloquinho desses, que são 3 pontos altos e a laçada, a gente tem 4 pontos. Olhando aqui por cima, a gente consegue ver a trancinha, olhem só. 1, 2, 3, 4. São 3 pontos altos e uma laçada, tá bom? A gente vai fazer um ponto baixo para cada um desses pontos. Porém, por 32 vezes, tá? Já que a gente vai aumentar 2 motivos, por 32 vezes, a gente vai precisar colocar 2 pontos baixos juntos. E qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Pessoal, vocês usem a estratégia que vocês quiserem para fazer esses aumentos de 32 pontos. Entretanto, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês evitem fazer esses aumentos todos amontoados no mesmo lugar, tá bom? Ah, eu vou fazer logo aqui no início para eu não esquecer. Por quê? Porque você joga o volume só para um lado da peça e o outro fica mais sequinho e vai ficar feio. O ideal é que vocês distribuam esses aumentos de forma harmônica na peça, tá bom? O mais certinho possível, ok? Para que não fique visível, para que não dê um aspecto ruim na peça, tá bom? Como eu sugiro que vocês façam isso? Com marcadores de pontos. Se vocês irão aumentar 32 pontos, o ideal é que vocês tenham 32 marcadores de pontos. Bia, eu não tenho 32 marcadores de pontos. Pessoal, eu também não, eu perdi tudinho. Então, o que a gente faz? A gente usa um fiozinho, um pedacinho de arame, qualquer coisa que a gente possa usar como marcador. Eu vou aqui ampliar a imagem para explicar para vocês o que eu vou fazer. Olhem só, então aqui eu tenho a minha última carreira, que é onde eu vou fazer a última carreira do entremeio. Esse marcador aqui, ele está segurando o último ponto que eu fiz para não perder. Inclusive, eu estiquei ele aqui para que vocês não confundam, tá? Ele não faz parte da contagem de pontos que a gente vai fazer agora. E o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar os seus marcadores e irão distribuir de forma mais harmônica possível. Como eu faço isso? Como eu sugiro? Dividindo meio a meio o tempo inteiro. Então, eu venho aqui com o marcador, coloco ele aqui num canto qualquer, pegando qualquer um dos pontos, tá? Aí, eu venho do outro lado e faço a mesma coisa no outro cantinho. Mesmo que de repente tenha um pontinho a mais para um lado, um pontinho a menos para o outro, não tem problema, tá bom? Aqui eu dividi a peça em 2. Então, agora, eu vou pegar cada uma dessas partes e dividir no meio novamente. Não preciso ficar me preocupando em colocar certinho. Isso que eu preciso fazer é só evitar mutuar os aumentos só em um canto, tá bom? Então, eu venho aqui na outra parte, faço a mesma coisa. Aí, agora, eu pego mais um marcador e eu vou dividir aqui, ó, entre um marcador e outro. Venho aqui na metade do espaço, coloco um marcador no ponto. Venho aqui embaixo, na outra metade aqui, entre um marcador e outro,
coloco outro marcador. Aqui, novamente, eu faço aqui a mesma coisa. Aqui também a mesma coisa. E eu sigo fazendo isso aqui até eu terminar os marcadores, tá, pessoal? Colocando aqui ponto no ponto, olha só. Já venho aqui de novo e coloco mais um para dividir ao meio esses espaços. Aí, eu vou pro outro espaço e faço a mesma coisa até eu terminar os marcadores. Eu vou parar por aqui, digamos que eu já tenha os 32 marcadores colocados na peça, tá bom? Digamos que eu tenha já os 32 marcadores colocados na peça. O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui onde eu parei com o meu trabalho, vou tirar aqui esse marcador que estava só segurando a laçada. Faço uma correntinha, venho nesse mesmo pontinho aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo, e faço o primeiro ponto baixo. Vou pro ponto seguinte e faço outro ponto baixo. Vou pro ponto seguinte e faço mais um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo pontos baixos nessas trancinhas, tá? Que se você não conseguir visualizar assim, você pode olhar por cima, que fica mais fácil de ver. E você vai fazendo até você chegar no marcador. Olhem só. Cheguei no marcador, eu vou tirar o marcador, eu já não vou mais precisar dele. Ele é só para indicar que aqui eu preciso colocar 2 pontos baixos. 1, 2. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí, eu volto a fazer um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar no próximo marcador. É necessário que quando você for marcar a peça, você marque na mesma quantidade de pontos que você vai aumentar, porque assim você não vai precisar ficar contando para saber se você já aumentou a quantidade que você precisa. Você coloca 32 marcadores, tenha certeza que você colocou essa quantidade, e aí quando você estiver fazendo o seu trabalho, você não precisa se preocupar em ficar contando. Você vai saber que quando chegar o marcador, é a hora de você fazer o aumento. Olha aqui de novo, eu chegando próximo ao marcador, vou tirar e vou fazer um aumento novamente. Aí vem a pergunta: Bia, eu não quero aumentar 2 motivos, eu quero aumentar apenas um. Então, ao invés de 32 marcadores, você distribui 16, já que para cada 16 pontos a gente tem um motivo. Bia, eu não quero aumentar 2. Eu quero aumentar 3. Então, pessoal, é 16, 16, 16, ou seja, 48 pontos. E é assim que você vai fazer o seu trabalho. Você pode aumentar por quantos motivos você quiser. Você só precisa entender que para cada motivo é 16 pontos a mais que você precisa fazer de aumento. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer toda essa última carreira e eu volto para dar continuidade. Vamos lá. Encerrei aqui a nossa carreira, tá? Esse aqui é o final do nosso primeiro entre meio. E agora eu vou para a próxima carreira. E a próxima carreira, pessoal, é a repetição do nosso primeiro retalho. A gente vai distribuir exatamente da mesma forma, tá bom? Exatamente da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer essa nova carreira. Bia, eu não lembro. Volta até o início do vídeo, depois que eu fecho a corrente em círculo, e comece tudo de novo, tá bom? Tudo de novo. Olhem só. Eu vou subir aqui fazendo uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, e aqui eu já começo fazendo as alcinhas de 5 correntes, pulando 3 pontos da base, no quarto ponto, fazendo um ponto baixo e dando continuidade a isso aqui. Pessoal, não tem mais segredo daqui em diante. A gente já fez o primeiro retalho, a gente já fez o primeiro entre meio com aumento suficiente para começar o segundo retalho, ou seja, agora é só repetir o ponto, você não precisa se preocupar com nada, só repetir o ponto, fazer do comprimento que você quiser. Quando você alcançar o comprimento que você quer do segundo retalho, você vai fazer
mais um entre meio, exatamente igual ao primeiro, tá bom? Inclusive com a quantidade de aumentos, que você pode até usar uma quantidade de aumentos diferentes do primeiro para o segundo. Você faz a quantidade de aumentos que você quiser, tá bom? Você já aprendeu a fazer esses aumentos, então você pode fazer quantos aumentos você quiser aqui no segundo entre meio, para começar a fazer o terceiro e último retalho, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade à peça quando a gente chegar no comprimento que a gente quer. Do último retalho, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Esse aqui é o meu trabalho mais adiantado. Aqui eu já cheguei no comprimento que eu quero para minha peça, tá? Então, aqui eu já vou partir pro acabamento. Como eu disse, vocês fazem do comprimento que vocês quiserem, mas só para vocês terem como referência, eu fiz aqui os 3 recortes da minha peça, tá? Perdão. Olhem só, aqui tem o primeiro entre meio e aqui o segundo entre meio. E eu decidi fazer a mesma quantidade de carreiras em todos os recortes, tá bom? Todos os recortes têm a mesma quantidade de carreira. Porém, se você quiser variar, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem em cada recorte, até alcançar o comprimento que vocês precisam. Bem, então, para fazer o acabamento, é fundamental que a última carreira que vocês tenham trabalhado seja essa carreira só de alças, tá bom? Então, eu vou aqui pro marcador que tá segurando o ponto, e eu vou fazer um acabamento bem simples aqui para vocês. Vou tirar aqui o marcador. E eu vou começar a carreira fazendo a nossa florzinha, que vocês já sabem como é feita. Terminei aqui a primeira florzinha, vou fazer um ponto baixo na alça seguinte. E daqui desse ponto baixo, eu já vou para a próxima alça fazer mais uma florzinha. Então, nosso acabamento vai ser feito dessa forma, apenas de florzinhas, sem espaço entre elas, uma florzinha após a outra, tá bom? Então, eu vou dar a volta fazendo isso aqui e volto já pra gente passar pra parte de cima da peça. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só como está aqui o acabamentozinho da parte de baixo da nossa peça, só de florzinha, uma florzinha seguida da outra. Já arrematei o fio e agora a gente vai lá pro cós. Já são os momentos finais da nossa peça, coloquei aqui o marcador, eu amarrei o fio aqui, olhem só, nas alcinhas iniciais da nossa peça. Coloquei aqui o marcador para segurar o ponto. E agora, eu vou fazer 3 correntes, que irão equivaler a um ponto alto. E vou colocar mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço, para totalizar 4. Agora, eu vou para o próximo espaço e vou fazer mais 4 pontos altos. No espaço seguinte, mais 4 pontos altos, e eu vou dar a volta fazendo 4 pontos altos para cada espaço, tá bom? Para cada espaço, eu vou fazer 4 pontos altos. Vamos avançar. Tô chegando aqui no final da nossa primeira carreira do cós e venho fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Agora, a gente vai para a segunda carreira do cós e nessa próxima carreira, a gente já vai introduzir o lastex na peça. Bem, então, eu vou utilizar o lastex. Para quem não sabe o que é o lastex é esse elástico bem fininho. E, para deixar ele mais reforçado, eu vou dar 3 voltas com o lastex na mesma carreira. E como é que eu vou chegar nessas 3 voltas? Bem, primeiramente, eu preciso da medida da circunferência da cintura de quem vai utilizar a peça. Você pode tirar a medida diretamente no corpo ou seguir as minhas referências que eu estou dando aí na sua tela. Depois que você souber a medida que você vai trabalhar, você precisa tirar dessa medida 10 centímetros, que é o espaço necessário para que o elástico estique e se ajuste no seu corpo. Se você fizer exatamente da mesma medida da cintura, a peça vai cair com o peso, tá bom? Para exemplificar melhor com números, eu vou explicar aqui como eu vou fazer. Eu estou fazendo a minha peça
para uma cintura de 80 centímetros. Eu preciso tirar dessa medida 10 centímetros. 80 menos 10 é igual a 70 centímetros. Então, 70 centímetros é a medida que eu irei trabalhar. Faça aí o cálculo de vocês. Só que aí tem um detalhe. Como eu disse ainda há pouco, eu vou dar 3 voltas com lastex na cintura. Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 3. 70 vezes 3 é igual a 210 centímetros, tá bom? São com esses 210 centímetros que eu vou medir e cortar o meu lastex. O meu lastex aqui tem 210 centímetros. Vocês precisam fazer os cálculos de vocês para que vocês encontrem a medida do lastex que vocês irão utilizar. Depois que vocês cortarem, vocês irão amarrar em círculo, tá? Olhem só como eu fiz, que eu amarrei em círculo. Ficou aqui um círculo bem grande, que agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para transformar esse único círculo em 3. Bem simples, tá? Eu venho aqui com a palma da minha mão, vou colocar o lastex sobre a palma da minha mão. Aqui eu tenho uma volta só do lastex. Pego aqui o cabo que está vindo por cima da mão e dou a volta por trás, trazendo ele para frente novamente. Eu não estou esticando, tá? Não precisa esticar. Aqui eu tenho 2 voltas do lastex. Eu vou repetir para eu ter 3 voltas. Pego por cima e trago novamente para frente por baixo. Nesse momento, eu tenho 3 cabos, então agora o que eu vou fazer é esticar esses 3 cabos de modo que as 3 voltas fiquem do mesmo tamanho. Olhem só. Pronto. Olha só. O círculo diminuiu. Aqui eu tenho 3 cabos, ou seja, 3 voltas do lastex. E a gente já tá do tamanho que a gente precisa com as 3 voltas exatamente do mesmo tamanho, tá bom? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês como é que eu vou colocar no trabalho. Eu preciso aqui fazer uma correntinha pra subir, pra dar altura. Vou colocar esse lastex por trás dessa correntinha, com o fio que vem do novelo por cima. Eu já fiz isso aqui em várias peças do meu canal. Quem me acompanha aqui já deve saber como é que eu vou fazer. Vou entrar com a agulha no mesmo ponto, passando com a ponta da agulha por baixo do lastex e laçando o fio que vem do novelo, trazendo pra frente. Agora, eu laço o fio que vem do novelo novamente, dessa vez por cima do lastex, e faço um ponto baixo. O lastex ficou por dentro do ponto e não está apertado, olhem só. Correndo tranquilamente. Eu vou para o próximo ponto alto e vou fazer a mesma coisa. Passo por baixo, laço o fio, puxo, passo por cima, laço o fio, puxo. Como vocês devem ter percebido, eu estou fazendo pontos baixos. Só que eu estou fazendo pontos baixos com lastex embutido nele, tá? Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui até o fim da carreira, tá? Vamos lá, chegando aqui no finalzinho da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E aqui está a minha segunda carreira do cós. Pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a carreira de ponto alto e a carreira de lastex. Pois é, eu vou fazer o lastex da mesma medida e fazer tudo de novo, tá bom? Mas eu vou fazer isso por quantas vezes? Eu sugiro que vocês façam isso por no mínimo mais uma vez, para que vocês tenham 2 carreiras de lastex no mínimo. Porém, se vocês quiserem fazer mais, vocês podem fazer mais também, que vai deixar ainda mais firme a peça no seu corpo, tá bom? Colocar mais carreiras de lastex. Bia, eu quero colocar mais carreiras de lastex, mas eu não quero fazer mais carreiras de pontos altos. Vocês podem colocar carreira de lastex sobre carreira de lastex também, que não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, fica aí a minha sugestão. Eu vou aqui encerrar o trabalho e volto já para mostrar para vocês como eu fiz o meu cós. Bem, pessoal, então assim está o resultado do meu cós. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final do nosso trabalho. Curtam, compartilhem, comente, se inscrevam no canal. Beijos e até a próxima.